Olá, queridos, a graça e a paz. Estamos iniciando mais um Boas Novas Entrevista e hoje nos dá o prazer, a satisfação de estar aqui conosco nosso pastor presidente da Igreja Batista Boas Novas de Sinop, pastor Vanderlei Perugini, vai falar um pouco sobre aquilo que Deus tem feito na vida dele. Amém. Graça e a paz a todos. É mais um Boas Novas Entrevista e aqui nós vamos falar do poder de Deus e como Deus transformou a minha vida. Glória a Deus por isso, né, pastor? Então aí a gente até intitulou esse programa Vivendo Experiências com Jesus Cristo. E para iniciar, pastor, eu queria que o senhor falasse, que o senhor fizesse um breve relato de como foi a sua conversão, como é que o senhor conheceu Jesus? É uma história até interessante. Eu sou de família católica, né? E quando eu estava morando em Alta Floresta, aos 35 anos de idade, a minha esposa já tinha se rendido a Jesus, a pastora Elza. Já fazia 5 anos que ela já tinha convertido e eu estava ali aí naquela dificuldade, indecisão de aceitar, de não aceitar. Mas chegou o momento, que Jesus tocou na minha vida, tocou no meu coração e eu também me rendi ao Senhor. Mas eu tenho uma história sempre que eu conto para todo mundo que é uma parte marcante dessa conversão, que quando eu morava em Alta Floresta, estava em Alta Floresta, o pessoal trabalhava com células, e sempre tinha reunião de células em casa e tal, e eu não participava das reuniões. Eu chegava antes da reunião e ficava dentro do quarto, ou chegava depois que a reunião tivesse terminado. Ou seja, o senhor sempre fugia? Sempre fugia. Numa determinada reunião dessas, eu chego em casa antes da reunião começar e lá está um amigo meu, uma pessoa que nós tínhamos convivência do comércio, e ele estava em casa. E naquele dia eu falei assim, eu não tenho como deixar, o nome dele é Marcos, tem o apelido de Lula, o nome dele é Marcos, e eu falei, eu não posso deixar o Marcos ali sozinho, sem dar atenção de anfitrião. Aí eu fiz lá o que tinha que fazer e fui participar da célula com eles ali. E naquele dia, quando encerrou essa reunião, terminou a reunião, na hora que nós estávamos despedindo para ir embora, aí ele falou assim, a próxima reunião é lá em casa. Vou te esperar lá, hein? E eu, falei assim, não, com certeza eu vou estar lá. Eu vou participar com vocês. Mas a intenção não era muito de estar lá. A intenção era de ganhar um tempo, E a semana passou e foi por isso mesmo, a Elza não falou mais nada. E aí chegou a terça-feira, que era o dia da reunião na casa do Marcos. E pela manhã, assim que eu abri os olhos, a primeira coisa que veio em minha mente, reunião de célula na casa do Marcos. Mas eu não vou não. Não vou não. Eu vou ficar quieto. Se a Elza não falar nada, fica o dito pelo não dito. Eu vou tentar fugir mais uma vez. Cheguei em casa à noite, depois do trabalho. O Vitor era bebê ainda, eu já tinha arrumado ele, preparado ele para ir para a reunião. E eu cheguei, tomei banho normal, tal, e não me aprontei para ir para a reunião. Me aprontei para ficar em casa. Aí quando ela fala assim, mas você não vai na célula? Eu falei, não vou não, vou ficar em casa. Mas você não prometeu ou você não combinou com o Marcos que você iria? E essa foi a palavra-chave, O compromisso. E eu falei assim, não, eu fiz esse compromisso com o Marcos, eu vou mais uma reunião. Mais uma não vai mudar nada, Não vai mudar minha vida por causa de uma reunião. Mas só que foi ao contrário, mudou. A partir daquela reunião, eu não deixei mais de comparecer nas reuniões. Eu comecei a participar com aquele grupo, comecei a me envolver e quando, aos 35 anos de idade, como eu disse, em 2001, quando eu vi, eu já estava inserido, já tinha aceito Jesus, já estava ali junto com eles ali, caminhando
buscando melhorar como cidadão, como pai, como marido, né? Buscando a direção de Deus. Pastor, o senhor fez esse breve relato, mas isso ficou muito claro que o senhor, apesar de não ser um homem de Deus naquela época, era um homem de compromisso. Foi difícil entregar para Jesus, entregar sua vida sem reservas? Então, Carlos, como que eu penso? Eu sempre, a minha luta maior é que eu entendia que a partir do momento daquela decisão, a vida não podia continuar a mesma. Ela teria que mudar. Muitas coisas que a gente faz, alguns vícios que você tem, alguma tradição de família que você carrega, né? Algumas verdades suas que você acha que é suas, ou seja, o seu eu, né? A sua soberba, você tem que entregar ela para Jesus. Então, quando eu tomei a decisão, eu sabia que no outro dia era necessário uma mudança. Que eu mesmo me cobrava, sabendo que a partir daquele momento eu era uma nova pessoa. Eu tinha que mudar meus conceitos, mudar alguns princípios, mudar coisas que eu achava que era certo até aquele momento, mas que a partir daquele momento não era certo. Eu não poderia fazer porque, quando eu falo que não é certo, porque são coisas que não agradam a Deus, não é isso? Né? Não é coisas que não agradam a Deus. Coisas que a gente faz que a gente entristece o coração de Deus. Entendendo o que o senhor fala, o senhor foi muito radical com o senhor mesmo? Não, até que eu acho que... nem tanto. Eu queria estar... acho que fui um pouco radical. Né? Eu falo assim, eu queria já estar assim, chegar realmente determinado a não voltar atrás. A demora, eu acredito, foi essa. É uma decisão certeira. Não vou lá, daqui 6 meses me arrependo e retorno. Não, vou fazer outras coisas. Então eu tomei uma decisão. No outro dia eu já estava ali apto. Se tivesse um evento na igreja de curso, de aprendizado de uma coisa ou de fazer outra coisa, eu já me inseri, eu já entrei, como se diz, eu entrei de cabeça mesmo, né? Entrei sem reservas, entrei para não olhar para trás. Eu peguei no arado e segui em frente, não fiquei olhando para trás. Eu estou convertido há 19 anos, só que em Sinop nós já estamos há 11 com a igreja. Aí eu pastorei mais 6 anos lá em Alta Floresta, então já tem 17 anos que eu estou no pastoreio. Então, fiquei 2 anos ali praticamente liderando célula, mas já ocupando lideranças, né? E eu já entrei de vez mesmo, entrei de cabeça. Eu acho que quando aceita Jesus, quando a gente se converte, isso tem que entrar de cabeça, determinação. Ou seja, o senhor resolveu vestir a camisa de Jesus, do Evangelho, e nunca mais tirá-la. Nunca mais tirá-la. Glória a Deus por isso. Bendito seja o Marcos. Bendito seja o Marcos. Glória a Deus. Se ele estiver nos assistindo, né, ele sabe da história. Glória a Deus pela vida do Marcos. Pastor, consta também do seu testemunho, quem já teve a oportunidade de ouvi-lo, né, de que o senhor tinha um vício, o senhor era fumante. Como foi se libertar desse vício? São 20 anos. Não é 20 dias, é 20 anos. Esse vício do cigarro, quando você fuma, você às vezes fica tomando algum remédio. Tinha um negócio de uns remédios que você tomava que era para não fumar, tinha uns adesivos que colavam no corpo que era para não fumar. Mas eu falo para você, Carlos, que nada disso resolve. O que resolve mesmo é a determinação. Convicção de mudança. Convicção de mudança. Eu sempre brinco com o pessoal que eu falo que é o vermelhinho no rosto, né? Aquele vermelhinho de você falar assim, não, isso não é certo, isso aqui só me traz coisas ruins, não traz nada de mal. O que o cigarro traz de mal para uma pessoa, né? Só traz coisas ruins. E aí, quando eu entendi isso, e quando eu determinei isso, logicamente, cercado de oração, de campanha, meu pastor lá em Alta Floresta, o pastor Amarildo, me ajudou muito, me acompanhou, né? Me apoiou, e eu determinei que não queria. Sabe, o cara que fuma, sabe aquele cara que pega assim, hoje eu vou fumar só 20, amanhã eu vou fumar 19, depois da manhã eu vou fumar 18,
depois da manhã, né, vou fumar. Não, isso você nunca vai parar de fumar. Você tem que chegar e falar assim, a partir de agora eu não fumo mais. Decidi que não fumo mais e não fumei mais. Já tem praticamente aí 2002 para cá, estão 18 anos que eu deixei esse vício para lá. Glória a Deus por isso. Verdadeiramente Deus tem agido na sua vida de forma esplendorosa. E voltando ao cigarro, eu lembro que eu sempre comento com as pessoas que depois de um tempo que eu entendi da dificuldade do vício. Porque a gente que tem um vício, a pessoa que tem um vício, ela tem aquele vício porque ela gosta. Então eu fumava porque eu gostava de fumar, né? Então quando você percebe, quando você entende que aquilo não é bom, então você para de gostar e você abandona. E Jesus abençoa, né? Jesus te guarda, Jesus te sustenta, Jesus te fortalece e você segue firme e forte. Graças a Deus. Graças Jesus, a Deus. Ele, quando vem para transformar a nossa vida, a obra realmente ela é completa, né? Exatamente, é completa. Continuando no seu testemunho ainda, o senhor também faz menção de um problema que o senhor teve na próstata e Deus, através do Espírito Santo, fez um milagre na sua vida. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Com certeza. Eu tinha 34 anos de idade e eu tinha um problema. A minha próstata, ela inchava interna. Ela pressionava ali o canal da bexiga, né? E eu tinha muita dificuldade de urinar essas coisas, tinha muita dificuldade mesmo. E com 34 anos eu passei por alguns médicos e o médico, ele falou para mim assim, ó, você tem uma próstata de um homem de 60 anos. Praticamente o dobro da idade do senhor. O dobro da idade. Você tem uma próstata de um homem de 60 anos de idade. Mas ali a gente foi para as orações, para o tratamento, para as campanhas, orando. E engraçado, Carlos, que eu sempre falo assim, eu sei o dia que começou, o local que eu estava, quando eu senti pela primeira vez, que deu um sinal mesmo forte que eu senti. E também eu sei o dia que terminou, que por coincidência foi no mesmo lugar. No dia que eu senti a primeira vez e no dia que foi a última vez. No mesmo local. No mesmo estabelecimento que eu estava. Mas esse milagre, essa bênção, ela veio sobre a minha vida. Isso já tem lá, né, uns mais de 15 anos e eu nunca mais senti nada. Eu tenho minha vida normal, as coisas normal. Porque eu sempre falo assim, Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz por completo, não é isso? Ele cura mesmo, Ele, né, te restaura, Ele te renova. E eu tenho as coisas normais, minha vida é normal. Né? Não, faço só os exames ali de sangue, normal, sempre deu perfeito estado. Nunca precisou mais voltar ao médico, sempre fazendo só o controle ali pelo sangue. Né? Então, Deus é assim, eu quero deixar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, Deus, Ele é Deus de milagre. Deus, Ele faz milagre e faz completo milagre. É verdade, pastor. E aproveitando para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, quero te convidar, você que é aqui de Sinop, você que estiver passando aqui por Sinop, quer conhecer esse Deus que salva, que transforma, esse Jesus Cristo que te transforma, que te dá vida nova, né? Passa aqui na Igreja Batista Boas Novas para conhecer esse Jesus do qual nós estamos falando, esse Jesus que opera milagres, que operou milagres na vida do pastor, que continua operando, que vai continuar operando nas nossas vidas. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, é possível, pastor, um homem viver o melhor de Deus sem ter experiências com esse Deus? É impossível, né? É impossível. Eu falo assim que para a gente viver Deus, você tem que ter experiências com Deus. Me remete lá ao livro de Salmos, de Atos, né, Atos 19, quando os filhos de Sebas estavam expulsando, curando, e aí eles falavam, eu curo em nome de Jesus, ao qual Paulo serve. Aí, a um dado momento, o endemoniado, né,
diz para ele assim, ó, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e você? Para resumir a história, né? Saíram de lá, apanharam do endemoniado, saíram de lá daquela casa até sem as roupas. Então eu falo assim, para a gente ter experiência com Deus, a gente precisa conhecer Deus. Não é um Deus de ouvir falar, né? Tem muitas pessoas que ouvem falar de Deus, ouvem falar que Deus cura, ouvem falar que Deus faz milagre, ouvem falar de muitas coisas de Deus, mas ela mesma não sente, ela mesma não sabe o que é isso, ela nunca teve uma experiência. Ela não pode contar nada, ela só conhece o Deus de ouvir falar. Mas nós precisamos conhecer o Deus que faz milagre na nossa vida, o Deus que provê, o Deus que sustenta, né? O Deus que nos levanta. E como que eu consigo isso? Como que eu faço isso? É tendo um relacionamento diário com Deus, é desenvolvendo um relacionamento diário com Deus. É necessário ter intimidade com Deus. Como que você faz para conhecer uma outra pessoa? Né? Você acabou hoje de conhecer uma pessoa, você quer se tornar amiga daquela pessoa. Não é convivendo, né? Não é se relacionando todos os dias, conversando, ouvindo a história da vida dela, contando a história da sua vida, né? E quando a gente vê, o tempo passou e aquela amizade consolidou, né? É uma amizade de confiança. Um confia no outro, um compartilha com o outro. E com Deus é a mesma coisa. Então, é um relacionamento diário com Deus. É leitura da Bíblia, é buscar o Senhor em oração, que oração não é algo decorado. A oração é algo, é um diálogo. A oração é falar com Deus. A oração é abrir o coração para Deus. É falar e também deixar que Deus fale contigo, que você possa também ouvir a Deus. Isso é um relacionamento, né? Um fala, o outro escuta, depois o outro fala e o outro escuta. Não é eu falar, virar minhas costas e sair correndo. Não, eu preciso pegar o direcionamento de Deus, eu preciso ouvir Deus. Então eu acredito que uma pessoa, ela só vai viver bem tendo experiências com Deus. Pastor, é sabido por tudo aquilo que tem acontecido no mundo, por todas essas situações que nós, enquanto cristãos, estamos vivenciando, de que a Igreja do Senhor vive os últimos dias aqui na Terra. Né? E quem é a Igreja? Se não eu, se não o Senhor, se não todos aqueles que nos assistem. Nós somos a Igreja. E o nosso tempo aqui está se acabando. Eu queria que o Senhor nos desse alguns conselhos sobre esses últimos dias. De fato, realmente a igreja vive os últimos tempos aqui na Terra, os últimos dias. É hora da gente nos despertar, né? A palavra já nos ensina do que viria antes, do que ia acontecer antes, do início de todas as coisas. E a gente está vendo que as coisas já estão acontecendo, né? Talvez não seja o fim agora, mas já está acontecendo. Então é necessário vigiar. A palavra de Deus fala que nós devemos vigiar e orar. Não é orar e vigiar. É vigiar e orar. Porque não adianta só eu orar e não vigiar. É necessário eu estar atento ao que está acontecendo. É necessário eu conhecer a palavra de Deus para mim me defender da situação que está acontecendo. A qualquer momento Jesus volta a buscar a igreja. Como você diz, quem é a igreja? Eu sou a igreja. Você é a igreja. A nossa equipe aqui é a igreja. Então nós temos que estar pronto para quando Jesus voltar, que a Bíblia fala que Jesus vai voltar nas nuvens. Ele vem buscar uma igreja santa. E essa igreja vai subir da terra e vai se encontrar com ele nas nuvens, né? Para que depois possa governar as nações. Então eu tenho que estar preparado. O momento é agora. Nunca esteve tão próximo. O momento é hoje de se preocupar, né? Tem um ditado que diz assim, não deixe para amanhã o que pode se fazer hoje. Não deixa para depois, você pode fazer hoje. Eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu sou muito jovem. Quando eu tiver mais velho, eu me entrego para Jesus. Eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida. Ei, é um engano seu. Entregar a vida para Jesus é curtir a vida, é aproveitar a vida, né? E também é garantir a sua salvação. Nós não vamos morar apenas esses, uns moram 80, outros moram 50, outros moram 100, só esse tempo na Terra. Não, nós estamos falando de uma eternidade. Nós estamos falando, né, do resto de toda uma eternidade.
Esses 80 anos que a gente vive aqui na Terra é o mínimo. Isso é o mínimo, perto da eternidade. Então, que você fique atento, você que está nos assistindo, que você se preocupe com isso. Se preocupa em ter uma vida boa aqui na Terra? Sim. Se preocupa em cuidar da sua família? Sim, se preocupa, tem que se preocupar, mas se preocupa principalmente com a salvação. A Bíblia diz que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, mas nós devemos juntar tesouros no céu. Ou seja, nós devemos estar pronto para quando Jesus chamar, a gente poder ir para o céu. Mesmo que Jesus não volte agora, mas a gente vê tantas pessoas morrendo aí na flor da idade, né? Tantas pessoas cheias de sonho, às vezes vem um acidente, agora tem essa pandemia, às vezes acontece alguma coisa e pessoas são jovens, morrem. Ou seja, Jesus voltou para elas. Se ela não estiver preparada para morar no céu, ela não vai morar no céu. Ela não vai morar no céu. Então nós devemos nos preocupar com isso. Se existe céu, existe inferno. Se existe o bem, existe o mal. E nós temos que nos preocupar com o bem, nos preparar para morar no céu. Exatamente, porque a Bíblia nos diz que o dia do amanhã só pertence a Deus, né, pastor? Então nós precisamos viver o hoje de forma intensa, se entregar a esse Deus maravilhoso de forma intensa, para que quando a nossa hora chegar, a gente possa gozar das moradas celestiais. É verdade, porque depois que aconteceu, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como, né? Tudo aquilo que a gente pode fazer por alguém tem que fazer enquanto ela está viva. Depois que está dentro de um caixão, não tem mais como fazer nada. Então, se preocupa agora, né? Busca o melhor de Deus agora, porque Deus tem o melhor para a sua vida e tem a salvação, tem a vida eterna. A Bíblia fala em vida eterna. Amém. Queridos, nós poderíamos continuar aqui falando esse papo gostoso com o nosso pastor, mas nós vamos deixar isso para outros programas. Certamente nós teremos outras oportunidades para conversar mais, para ver o que esse Deus maravilhoso tem feito, continuará fazendo na vida do nosso pastor. Mas eu quero, pastor, que o senhor se encaminhe já para os nossos finalmente. Eu quero deixar aí os nossos microfones para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. A minha palavra para você é sobre o último assunto que nós estamos falando. É tempo de se preocupar com você. É tempo de buscar a sua salvação. É tempo de você ajuntar tesouros no céu. No céu. Porque quando Jesus voltar, você vai morar no céu. E lá, a Bíblia diz assim, que aqueles que perseverarem até o fim, eles receberão a coroa da vitória. Ou seja, você vai ser um vitorioso. Então persevera agora. Mesmo que venha dificuldades, mesmo que venha lutas, persevera. E no fim, você vai colher todos os frutos. Vai viver com um povo santo, adorando um Deus santo, um Deus que é criador do céu e da terra. Amém. Eu queria orar com você. Eu queria que você que tem nos assistido, todos os nossos programas, que você continue assistindo, que você convide mais pessoas, que você que ainda não se entregou para esse Jesus maravilhoso que nós temos falado aqui, todos os nossos programas, que você tenha um encontro com esse Jesus. E eu queria também falar de um detalhe. Você que nos assiste está vendo as mudanças que estão ocorrendo aqui no nosso estúdio. E isso é graças a uma retaguarda que nós temos aqui, uma equipe de produção, que Deus tem nos abençoado. E eu quero que você, juntamente comigo, ore para que Deus continue nos abençoando, para que nós possamos, além de ofertar para você um conteúdo da palavra do Senhor Jesus, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, mas que você também possa ver os nossos programas cada dia melhor. Então eu quero que você feche os teus olhos e que você fale com Deus nessa hora. Pai, eu quero te louvar. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer. Agradecer ao Pai pela vida do meu pastor, agradecer ao Pai pela vida desse homem que o Senhor, ó Deus, libertou, que o Senhor curou, que o Senhor tem resgatado e trago para enfileirar esse grande exército que o Senhor tem convocado
para ser, ó Deus, anunciador das boas novas. Obrigado pela vida do meu pastor, obrigado, ó Pai, pela vida dos nossos amados aqui, da nossa produção. Obrigado, ó Pai, pelos nossos queridos telespectadores. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, abençoar cada um deles. Que o Senhor possa ter um encontro real e verdadeiro com aqueles que ainda não encontraram esse Jesus maravilhoso do qual nós estamos falando. Que a tua mão poderosa esteja estendida sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça e a paz, até o nosso próximo Boas Novas Entrevista. Continue conosco, em nome de Jesus.